Olá! Seja muito bem-vindo à Sala da Indústria. O podcast do CIMEX existe para ouvir especialista e ajudar você, nosso ouvinte, a crescer no mercado com dicas de competitividade, hacks de negócio e muito mais. Esse é um conteúdo especial, com curadoria e produção do CIMEX, Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Metalmecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e região. Vamos juntos entender o papel da indústria e os impactos do setor no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo. Eu sou Cíntia Buzin e hoje vamos conversar com mulheres que fazem a indústria acontecer e se destacam em suas posições. Por isso mesmo, conhecem bem o desafio, posicionamento e como fazer uma gestão de carreira para evoluir nesse setor, que ainda é predominantemente masculino. Sejam bem-vindas. Ana Flávia Ribeiro, que é Head Sales e Marketing do Senex, está com nós aqui online. E a Vanderleia Marangoni, que é sócia-diretora da Metalúrgica Guarani. Tudo bem? Então, para começar a nossa conversa, gurias, eu quero falar de futuro, né? E para isso, quero destacar o curso de liderança feminina na indústria que o Senex vai proporcionar aqui dentro do CIMEX. Ana, tu pode contar um pouquinho mais, com detalhes, sobre esse curso para nós? Antes de mais nada, boa tarde. Eu acho que o curso de liderança feminina para caxiense, principalmente a mulher da indústria, é até meio redundância. Porque se tem uma coisa que eu já percebi, que essa mulherada sabe fazer, é liderar. Mas eu acho que a institucionalização disso é importante, né? Tem mais do que isso. A troca de conceitos, a elaboração de alguns conteúdos de comum acordo a todas, a troca de conhecimento, e principalmente a troca de experiências, né? Acho que a troca de experiência acaba se tornando fundamental. E o curso de liderança feminina fez para isso. Na verdade, a gente propõe a fazer, já indicando as SNETs, toda uma preparação e uma alavancagem das potencialidades da mulher, especificamente dentro da indústria, contando com esse plano de específicos e contando com o fato de que assim, não dá para ficar esperando muito mais tempo, né? Ou a gente faz, ou a gente faz. Então, é para fazer juntas. Ana, dentro dessa linha, a gente fala muito de tecnologia, fala muito de inovação, fala muito de inteligência artificial, de internet, mas nunca se falou tanto de humanização. E eu acho que a mulher tem um papel fundamental nessa questão de humanizar, né, os nossos negócios. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso e complementasse também com as expectativas e os objetivos desse curso de liderança que vai ser proporcionado para as lideranças femininas da indústria aqui no CIMEX a partir do mês de maio. O primeiro no módulo, acho que é em maio, né? São 5 módulos, se eu não estou enganada, né? E um pouquinho da estrutura do curso, se tu puder contar para nós. Então, vamos lá. O que a gente entende dentro do SENEX como sendo necessário para encarar esse nível de transformação? Quando se fala de liderança humanizada, tem que se confundir muito o humanizado com o bonzinho, né? Isso especialmente é uma confusão que acontece especialmente intensa, com especial intensidade, quando a gente coloca o feminino na parada, né? Então, uma liderança feminina, ela não precisa necessariamente, ela deve, obviamente, colocar o ser humano no centro, com as necessidades, com as suas perspectivas, com as suas angústias, com a sua potência criativa, e trabalhar o ser humano como uma matéria-prima, né? Isso não significa a gente aderir àquele discurso tradicional de vou colocar uma mulher à frente porque a mulher é acolhedora. Não necessariamente, ela precisa, ela pode ser mais acolhedora, e muitas vezes ela tende a ser mais acolhedora. Mas isso não significa que uma mulher não deve, não possa pilotar com tanta assertividade. Assertividade não tem a ver com falta de educação, com grosseria, tem a ver com certezas, tem a ver com colocar em cima da mesa papéis e responsabilidades. Isso é muito claramente guiado a partir disso. Então, a estrutura do curso, na verdade, ela se propõe a trabalhar cinco pilares com as mulheres, né? O primeiro é essa inteligência relacional, que muitas de nós já praticamos com maestria, mas que sempre vale a pena dar uma repassada nisso, entender por que a inteligência relacional é a base do conceito de liderança.
Aí, assim, na segunda etapa, a postura de aprendiz. E quem não é curioso, quem tem muita certeza hoje em dia no mundo, talvez não tenha certeza de mais nada daqui a pouco, né? Então, essa necessidade da gente estar sempre colocando o aprendizado e a troca como sendo fonte de novos insights e de novos modelos é a base também para se entender o que é esse mindset digital. Mindset digital não tem a ver com criar aplicativo. Mindset digital tem a ver com uma coisa que vocês colocaram na entrada do programa. Quais são os hacks que nós podemos fazer para acelerar o meu negócio, para ele ser um negócio mais inteligente? E aí, indo para o papel das executivas, das grandes executivas, como o caso da Vanderleia, tem duas grandes tratativas. A primeira é a visão sistêmica. Como é que, num processo de liderança, uma mulher entende que todas as decisões e passos eles estão interligados? A intuição é importante muito, mas hoje, cada vez mais ele se torna um elemento vital nos meus modelos de negociação. Isso tudo, no frigir dos ovos, visão sistêmica, mindset digital, inteligência relacional e postura de aprendiz, é ter uma cultura de alta performance e de execução, né? E ter essa cultura de alta performance e execução, ela existe, então, uma passada de todos esses vetores, né? Uma ótica evidentemente feminina, colocando mulheres líderes dentro do processo, sem exclusivismo, sem segregação, ensinando que mulheres são mulheres, líderes, de homens, de mulheres e de todo mundo que está aí para a gente fazer virar o nosso negócio. Acho que é por aí, Santiago. Perfeito, Ana. Não, ótimo. Eu concordo com o que você falou. Lembrando que o curso está com vagas abertas, né? São 5 módulos, totalmente presencial, curadoria do Senex, os profissionais, né? São todas profissionais aí, super renomadas, né? O conteúdo tá maravilhoso, então quem tiver um pouquinho mais de curiosidade, só entrar no site do CIMEX lá, e também a gente podem entrar em contato que a gente pode passar maiores informações. Vamos falar um pouquinho com a Vanderleia, já que ela está aqui conosco, né? A campanha institucional do CIMEX também fala sobre futuro, Vanderleia. A gente constrói o amanhã. Esse é o nosso lema, né? Como você enxerga o amanhã das mulheres na indústria? Como nós, mulheres da indústria, podemos construir um futuro mais justo, com mais equidade, na visão de você? Eu achei fantástica a fala, Ana, né? Ana. Porque a gente quer as mulheres na direção, na gestão, mas não é só por ser mulher, né? Quando ela fala em visão sistêmica, é fantástico. A gente tem que ter dados, a gente tem que ter formação, a gente tem que ter mentoria, a gente tem que buscar esse conhecimento. E isso é futuro, né? Uma das coisas que a gente precisa. Porque o futuro é promissor, mas ele requer mudanças. E não é só por ser genuinamente mulher que a gente tem algumas... E aí eu não quero ser a feminista, né? Porque a polarização é perigosa. Então é o Red Pill e a feminista. Não é isso. Porque é muito perigoso esse caminho. Então a gente tem que pensar em capacitação, liderança e aqui falando da Serra, né? Aí é São Paulo, né? Isso. Aí aqui é uma coisa mais polarizada, a questão do patriarcado e tudo mais. Então, a nossa cultura é muito forte, né? A questão do patriarcado é muito mais densa. Então, uma mulher, para estar numa direção, ela teria, né? Eu vivi isso porque eu estou há mais tempo. Então, a gente precisa, às vezes, estar com uma veste, a gente está se adaptando, se adequando. Então, com uma veste ou com uma postura mais masculinizada. A Cíntia pode confirmar isso. É verdade. Então, mas ainda bem que, né, a gente consegue falar sobre isso, a gente consegue pensar sobre isso. E para o futuro, mais diversidade e inclusão. A gente precisa falar sobre isso, trabalhar sobre isso, tratar mais sobre isso. Tem que ser um tema estratégico. Estratégico e assim, uma das coisas que eu falo muito, falando das mudanças culturais na empresa, respeito da mulher e mais mulheres a nível hierárquico. Daí temos aí cursos, temos mentorias, temos pós-graduação, precisamos incluir isso. Né? E não é só ter a cartilha sobre assédio, gente. A cartilha fica lá. Aí outro dia, no Dia da Mulher que nós estávamos falando, que aí os meninos, os gestores, a direção,
Meu sócio foi com as meninas assistir Barbie, foi Uhum. fantástico. Mas não é só ações isoladas, Uhum. né? Porque às vezes o Uma machismo... soma, O né? que é machismo? Ai, mas aqui ninguém é machista. Não sabe o que é. Uhum. Ah, é só assediar? Você não incluir uma mulher, não É- falar com ela, isolar A ela. gente percebe que a mulher ela está muito mais bem preparada do que o homem para o mesmo cargo, né? A mulher ela acaba buscando mais conhecimento, né, para se sentir Tem- digna de tem- certa forma, né? Falando aqui da Serra, a gente sabe que tem algumas empresas que contratam mulheres porque tu viu aqui há pouco, 22% o salário da mulher é menor em relação ao homem. Uhum. A gente precisa falar sobre isso. Uhum. Nós temos um sindicato, infelizmente, que está enfraquecido, que não trata isso, perdeu o respeito, desculpa. Uhum. Nós precisamos ter isso mais inclusivo e mais respeitado. Perfeito. Precisamos falar mais sobre isso, mas de uma forma respeitosa, Uhum. sem polarização. Né? E- É político, sim. Quando a gente fala não quero envolver político, isso é um assunto político. Precisa ser falado, E precisa bem ser respeitado. provável a entrega dessa mulher é superior à do homem. Aí a gente vai ser feminista Uhum. e vai polarizar. Mas a gente precisa conversar sobre isso. A gente precisa colocar isso na mesa. Outra coisa, investimentos em capacitação. É só para mulher? Não, mas aí você vai ter lá no seu RH estratégico, você tem que ter verba para isso e controlar. Mas eu pago o curso e não tenho resultado. Bom, ineficiência tua. Veja seu registro de competência e faça, mas disponibiliza para isso. E, certamente, se eu tenho como um fator eu estou olhando culturalmente isso, eu estou vendo isso, na hora de contratar, aquela mãe que tem os filhos que não recebe pensão e aquele cara que tem mais disponibilidade no mercado, eu vou olhar para essa mulher. Uhum. Na nossa empresa a gente faz isso. Perfeito. E não é para pagar menos. Uhum. É o contrário. Eu tenho uma coisa chamada sustentabilidade, que não é teu canteiro verde, que tem 3 viés: governança, meio ambiente Social. e governo social. Isso. Uhum. Aí quando eu olho para esses pilares, um deles é esse. Uhum. Parece fácil, mas não é. Então eu tenho que olhar para isso. Uhum. Então eu vou contratar essa mulher e eu vou dar educação, no caso, vou treinar ela, porque esse é o caminho. Uhum. Mas é difícil tu falar isso no ambiente que, numa região que ainda contrata mulheres para pagar menos, esse é um desafio para nós aqui na Serra. Perfeito. Então a gente precisa olhar para isso em termos de futuro. Uhum. Políticas de equidade de gênero, aí tem uma diferença, é aquilo que a gente comentou antes. Equidade no sentido que, se a mulher está desenvolvendo um trabalho, o mesmo que o homem, ela tem que ter mais paradas. A soldadora ou a montadora, ela precisa ir mais no banheiro, ela tem que ter mais pausas. Equidade salarial, muitas vezes, ela tem que ter a comparação, ela tem que ter o salário justo, né? Agora, igualdade, né? Ela não tem que estar lá na cozinha, naquela entidade, naquela entidade que ela vai lá para a cozinha enquanto os homens tomam decisões. Perfeito. A gente sabe o que acontece, né? Então a gente tem que entrar ali para ser a secretária, para poder, às vezes, dar o pitaco e ninguém dá bola, depois aquela ideia sai, a gente sabe que isso acontece. E os avanços, né, tecnológicos, né, inovação do setor. Para essa equidade, né, avançar, a gente sabe lá na Revolução Industrial, nos dias de hoje, o quanto isso foi desenvolvido. O trabalho da mulher na indústria só pode ser, aumentou, tanto pela tecnologia, né? Então, hoje a gente tem mais mulheres na indústria por causa da inovação tecnológica também. Perfeito. Gurias, essa visão, Vanderlei, que tu passou é um pouco a visão da gestão, né? Uhum. Agora, aquela profissional que está no mercado de trabalho, que sonha em trabalhar na indústria, que dica vocês dão para ela construir essa carreira dentro da indústria? O que ela tem que fazer para ela prosperar, ter sucesso, ser vista? Né? Qual dica vocês dão para essa profissional? Olha, ela precisa investir... desculpa, eu vou deixar a Ana falar. Pode. Imagina, eu só queria dar um pitaquinho complementando, na verdade, essa fala maravilhosa, Van, agora há pouco.
Educação, 52% das cadeiras hoje são ocupadas por mulheres no ensino superior, né? Não necessariamente a gente está falando de que esse cenário disso, mas uma das coisas que mais me impactou recentemente foi ter um grupo de mulheres que são de primeira liderança dentro da manufatura, e a gente está falando de uma manufatura exata mesmo, e a necessidade que essas mulheres tinham de vencerem a síndrome de impostora. Sabe o que elas mais pediam para poder vencer essa síndrome de impostora, essa primeira liderança? Me ensinem Excel. Além de comunicação não violenta, eu quero ter acesso a Excel. Ou seja, o que elas estavam querendo dizer? Eu quero me mover como uma profissional mais plena, tanto num ambiente de mais racionalidade, que elas explicitaram através do Excel, quanto num ambiente de gestão humanizada e de liderança, que é através da comunicação não violenta. Então, acho que independente da faixa educacional, isso é um olhar muito correto. Esse grupo de mulheres me expressou. Me deixe em liberdade para eu poder me mover entre esses dois campos e me ajudem a vencer a minha síndrome de impostora. Era isso. Desculpa, mas eu tinha que dar esse pitaco, porque a fala da Perfeito. foi muito legal. Vanderleia, tu quer complementar? Tu tem alguma dica que tu possa dar para essa profissional? Eu acho que a Ana falou muito bem, as mulheres sempre buscam capacitação. Não raro a gente recebe currículos, né? Eu sempre dou meus pitacos nas vagas lá, quando tem os currículos, eu dou uma olhadinha, né? Hoje, na nossa nova sede, a gente consegue receber vagas para ambos os sexos, então no antigo pavilhão a gente não tinha vestiários femininos, então aquilo me incomodava muito não poder contratar mulheres, tanto que do nosso efetivo, 70% é feminino. Olha que Só legal. não se contrata mais porque não vem vagas, mas Sim. não tem, mas a gente sempre dá prioridade para o feminino. Então, assim, vaga para auxiliar de produção. As mulheres têm o ensino médio, elas têm lead de metrologia, elas têm cursos além. Tu E elas- recebe os currículos, assim, eu tenho algumas dificuldades, porque eu não recebo tanto currículos de mulheres, Vanderleia, na minha empresa. A gente Tu fez, tu consegue captar essa mulher para essas vagas? a gente fez um trabalho, tá? Um dos pilares que a gente trabalhou junto com a mudança do prédio foi todo um trabalho de posicionamento da Nova Guarani, e um dos trabalhos foi organizacional a nível de pessoas. A gente fez um trabalho de institucionalização, mostrar essa Nova Guarani. Perfeito. Tá? Então, hoje a gente pagava por vagas, hoje a gente recebe em média 30 currículos por dia. A gente abriu um canal. E também a rede social nos ajuda muito, né? Então, tem um trabalho de marketing feito. Por exemplo, no Dia da Mulher, a gente colocou as nossas mulheres e elas gostam. Fortalece. Fortalece muito o ambiente, é muito sadio. Uhum. Então, normalmente elas têm muito mais capacitação. A gente teve um depoimento numa das postagens, que teve uma moça que começou como auxiliar de montagem, e ela fez um curso de usinagem, e ela agradeceu, foi graças a essa empresa que hoje eu sou operadora de usinagem. Então, promover, na nossa política está escrito, manter os recursos humanos motivados e promover a educação, é uma dos nossos compromissos. E elas buscam, e aí você vê que elas têm filho pequeno, elas têm a casa, ainda elas buscam isso. Né? Então, às vezes, e desculpa, vou abrir um parênteses, às vezes, é muito longe, às vezes eu chego muito cansado, não dá. A mulher, nesse sentido, ela busca, ela quer aprender sempre. Né? Então, o currículo dela, normalmente, é além. Ela quer evoluir. Então, a gente tem que ter lideranças que enxerguem isso. Aí é um desafio de gestão. Eu preciso ter líderes que percebam isso. E não raro a gente tem um líder que ele não se intitula machista, porque eu já escutei em algumas outras situações no passado, não sou machista, eu tenho uma filha, imagina. Mas a cultura força ele ter uma linha de pensamento, né? Pois é cultural, e não raro as mulheres, elas são replicadoras disso. Então, você tem que investir muito em educação, você tem que investir em formação, sabe? Porque é uma ignorância. Né? Você replica porque está enraizado na nossa cultura. Então, nós precisamos investir nisso, nós precisamos falar disso. Porque a pessoa se constrange, a mulher se constrange.
Aí tem outras questões, existe o homossexualismo. É lindo eu contratar, mas eu tenho base para isso? Ai, não, ela é ótima, mas eu não incluo ela no meu trabalho. Eu deixo ela de lado. Eu não converso com ela. Como que essa pessoa vai se sentir? Eu tenho que ter um ambiente sadio para contratar. Eu preciso fazer isso. E E não é só o gestor, né? É toda a equipe, né? equipe. É todo o time, né? Sim. Então, respondendo a tua pergunta, eu coloquei capacitação e educação, esse investimento dentro da questão de liderança ou do desafio, tá? Coloquei redes de contato, conexões, relacionamentos afins da área, a proatividade, a iniciativa, né? Ai, todo mundo está contra mim, eu não consigo. Direcionamento da carreira é importante. Defender a igualdade de gênero. Hoje as empresas procuram isso, buscam isso. Sim. As melhores empresas querem isso. Nunca esteve tão propício, né? Porque está no pilar da sustentabilidade. Lembrando, né, que a sustentabilidade é maior que a ambiental. A ambiental é um dos pilares. E esse profissional ele não vai crescer somente na indústria, né? Ela vai contribuir para a promoção da diversidade, inclusão e aumento da igualdade de oportunidades. Então, tu acaba crescendo, tua rede de apoio vai ser diferenciada. Nós vamos ter uma sociedade melhor. Certamente. Né? Então, buscando isso, a rede aumenta, a promoção da pessoa aumenta também, né? Guria, a gente sabe, né? Não é segredo que a gente tem a indústria predominantemente masculina, né? O Caxias do Sul, né, diferente do resto do Brasil, nós temos um pouquinho mais de mulheres presentes, nós temos em torno de 27%, tá? O Brasil, se eu não estou enganada, é 24%, tá? Como é que vocês enxergam o posicionamento dessa mulher, tá? Vocês acham que a mulher precisa ainda ela está conseguindo se posicionar de forma assertiva? Ou o setor já está se adaptando, né, à inserção dessa mulher no mercado de trabalho? Vocês acreditam que num curto espaço de tempo a gente consegue ter uma igualdade 50-50? Vocês acham que talvez possamos ter a possibilidade de, no futuro, ter mais mulheres do que homens na indústria? Como é que vocês enxergam isso? Vamos para a Ana? Ana. Deixa a Ana falar. Vou começar com muito menos experiência do que vocês na vertical específica, mas eu posso tentar trazer um recorte maior que talvez se aplique à indústria. Sim, eu acho que a gente caminha para um mundo e para uma sociedade onde é inevitável, é mais do que necessário, é inevitável que as mulheres assumam cada vez mais uma proeminência e mesmo um espaço dentro da gestão, quando nada com nada, gente, porque apesar do muito que a gente fala, a gente está vivendo para uma situação de baixa natalidade, de vidas mais longas, né? Vamos falar, assim, todo mundo vai viver mais tempo e as empresas têm que se conformar no sentido de estar conformes, não conformadas, né? Estar adaptadas a um ciclo de vida mais comprido, com baixo índice de natalidade, onde a reposição, inclusive, da mão de obra, e aí eu falo em todas as linhas, né? Desde a linha da produção, da manutenção, da montagem, do suporte, da pós-produção, até a linha de gestão, é necessária uma entrada mais massiva do que já tem, na verdade, feminina. Porque quando nada pinta, a gente vai precisar de muito mais gente, porque o apagão de lideranças, o apagão de mão de obra não é uma não realidade. Por outro lado, vivendo vidas mais longas, temos muito mais do que a Vanderlei colocou em cima da mesa, ligado ao feminino, a necessidade de estarmos em aprendizado constante, estarmos em reciclagem, em busca de conhecimento, especialmente forte no feminino. Me atrevo a dizer que, inclusive, eu acho que é um pouquinho da herança caçadora-coletora de todas nós que tínhamos, né, que estarmos em movimento e alertas constantemente, absorvendo o que estava no contexto e absorvendo o que está no conteúdo. Nós temos isso impregnado dentro do nosso ser. Durante muito tempo, o mundo nos colocou num contexto muito pequeno, que era o contexto doméstico, e agora, absolutamente, esse contexto explodiu.
o mundo voltou a ser grande de novo para as mulheres, né? Então, eu acho que, sim, intuitivamente, e os números mostram um crescimento massivo das mulheres, um crescimento importante em cargos de liderança, em cargos de gestão e de participação na indústria como um todo, com algumas questões a serem vencidas ainda. E a principal é que, gente, vamos lá, né? Criar filho é um trabalho pra caramba. Eu tenho 2 meninas moças agora, e tive uma razoável ajuda para poder criá-las, e sei quanto isso pode, de certa maneira, poderia ter impactado na minha carreira de uma outra maneira. E acho que isso é uma realidade que ela colocou em cima da mesa de uma maneira muito importante. Então, não só facilitar colocar para as mulheres o máximo de possibilidades de combinar a dupla e a tripla jornada com a jornada laboral propriamente dita, é uma função da indústria, mas principalmente cobrar o nosso Estado de que as políticas públicas efetivamente estejam ali para serem feitas. Vamos ajudar essa mulherada na criação e na condução dos seus filhos e das suas famílias, porque com isso a gente resolve 50% do problema das mulheres. E aí deixa na mão da gente que a gente vai. Estou errada? Sim, tem toda essa mudança estrutural, muito bem pontuada pela Ana, né? Hoje as mulheres, elas estão com uma visibilidade maior, graças a Deus, né? E pontuo também a questão que hoje o divórcio é muito mais simples, né? Então, a gente não sofre tanto, então as mulheres são mais donas de si, sim. Uhum. Pontuo que ainda a gente tem uma característica ainda do machismo em algumas regiões. Temos fatores, falando de passado para o presente, né? A automatização, a indústria 4.0, a sustentabilidade, a globalização, que exigem esse trabalho da mulher, né? Então, as famílias diminuíram, a mulher tem uma liberdade, graças a Deus, maior de vir a mercado, né? Então, existe uma necessidade da mulher no trabalho. Uhum. Não é mais uma opção do homem deixar ela trabalhar ou não. Que eu vivenciei isso, eu me recordo que eu era muito pequena e minha mãe disse, vou trabalhar, acabou. Minha mãe se aposentou por tempo de serviço. E era muito raro, porque a mulher se aposentava se era professora. Minha mãe não, minha mãe disse, vou trabalhar. E meu pai disse, bom, tá bom, mas meio contragosto, porque na época alguns homens diziam, mas está passando fome se a mulher vai trabalhar. E não é muito tempo assim. Aqui na região, mulher que trabalhava, o cara era chacota. É uma geração. Entende? E não é, a gente pensa, é o século. Não, gente, a gente está falando aí De 30 de anos. 30 anos. Então, hoje a gente tem nossos filhos e trabalha, mas ainda tem aquela coisa, se tu separa, onde é que tu deixou teu filho? Uhum. O homem tem lá um filho em cada canto, não paga pensão. E aí que eu me refiro, a mulher ainda, ela não percebe isso. Uhum. Que é isso, essas são as nossas dores, né? Que a mulher reproduz esse machismo. Aí falta educação. Aí falta a gente trabalhar mais isso. A minha próxima pergunta era sobre isso. Quais eram as barreiras, né, que as mulheres enfrentam aí na indústria, né? E como superar? Tu acredita que essa é uma dor? Eu acho que é uma das dores porque a gente tem mulheres, muitas vezes, na liderança que reproduzem esse machismo. E não vou dizer que a cargo de Até porque ela gestão. foi criada com essa cultura. Por isso que E eu às falei... vezes cria as filhas e os filhos dessa forma. Porque vai se eu- replicando. Se eu enxergar associações que a mulher ainda está na cozinha, esse cozinha entre parênteses, que eu ainda enxergo essa mulher no trabalho de fundo, de pano de fundo, eu vou replicar. Então, a Ana está num cenário maravilhoso, porque eu amo cidade grande, a mulher ainda tem toda uma visibilidade diferente. Me sinto muito bem quando eu viajo, Uhum. porque existe muito mais igualdade. Aqui ainda a gente é vista diferente. Cíntia, tu é sucessora, certo? Eu ia falar sobre a questão da sucessão também. Eu já falei em outros, e eu fui um pouco criticada, porque algumas empresárias não gostaram. Mas não foi nesse viés. Te peço desculpas Imagina, pessoalmente. Imagina. Porque, assim, mulher estando à frente de uma empresa, normalmente ela é sucessora. E eu não, eu comecei a trabalhar
fui trabalhar para servir café e contar peças, daí nunca contei as peças, fiz café. Mas já fui lá, eu atendi o telefone, disse o nome da empresa, nossa, meu Deus, ela é de outro mundo. E assim foi, fiz faculdade, ajudei na empresa, botei a empresa, organizei, enfim. E nos lugares que eu ia, eles perguntavam, tu é filha do fulano? Não. Tu é irmã do ciclano? Não. Eu sou funcionária. Aí, quando fui para gerente, sempre me tratavam como filha do dono. Uhum. Eu não era filha do dono. Mas como assim tu tá aqui? Se dedicava tanto que as pessoas Não, não porque acreditavam. não era comum uma mulher que não era filha do dono estar lá como direção. Uhum. E hoje me pergunto, você é esposa do Antônio? Não, ele é meu sócio. Então, tu percebe? Isso Muito é forte, machismo. muito forte. Não, a questão da sucessão que eu ia comentar, Wanderleia, é com relação a o homem queria ter um filho menino para ter também um sucessor. Ele nunca imaginava que a filha poderia suceder o Tu negócio. também tem muitas dores, porque aí, olha só, tem que ter um marido para ajudar a cuidar dos negócios. Então, existe todas as formas possíveis. Eu sinto que isso evoluiu muito, tá? Mas, claro, a gente vem dessa geração, né? E que a gente está preparando o filho menino e a filha menina da mesma forma. Mas no passado, não. E não é muito passado. Meu irmão foi Não é trabalhar muito na tempo. empresa com 13 anos, mas eu não podia, porque eu era menina. Sim. Eu só poderia trabalhar na empresa depois que eu tivesse formada. E então aí tu já começa a perceber por que ele pode e eu não posso. Porque ele trabalha lá no chão de fábrica e tu é menina, não pode. Então a gente percebe essa evolução, sim, na indústria, né? Mas eu queria entender, por exemplo, as barreiras hoje, olhando para o futuro, tá? Porque eu acho que esse passado, ele é um passado doído dessa cultura, que existia de fato porque a mulher não estava no mercado de trabalho. Claro, né? também Mas tem quais isso. são as barreiras para o futuro, para essa mulher entrar no mercado e ter a ser vista? Eu acho que tem, vamos falar a nível mundial, a nível global. Ainda existe a diferença salarial, a gente não pode dizer que está estagnada. Perfeito. Ainda existe o assédio, assédio sexual, ele é a Moral. nível mundial, ainda existe, a gente não pode dizer, por isso que existem cartilhas, todas as empresas falam sobre isso na integração. Então existe, claro que não é só, mas ainda é nível maior com a mulher. Ainda existe as questões de é o assédio, é o machismo, é os ganhos, né? E numa vaga, por exemplo, de CEO, hoje quantos CEOs masculinos e quantos femininos tem? Então existe isso. Tomara que diminua, tá? Mas ainda É nítida a diferença. ainda né? tem essa. Tá diminuindo? Tá, mas ainda é uma barreira. Ainda temos um caminho. Ainda temos um caminho, né? Então a gente precisa falar mais sobre isso, precisa ter entidades fortalecedoras, como eu falei no início, a nossa região ainda carece disso. E precisamos ter mais assertividade nas sindicatos, organizações para falar sobre isso. Mas ainda tem um desafio, mas não podemos perder as esperanças, né? Vocês enxergam que existem obstáculos ainda para as empresas terem políticas de igualdade, de gênero ou de inclusão, diversidade, ou faz parte ou não faz parte da estratégia de cada empresa? Não sei se me fiz entender. Eu posso muito rapidamente tentar interligar a questão anterior com essa de agora. Acho que uma das questões fundamentais, e eu gosto muito da palavra, ela está sendo mal usada, é a questão da sororidade. Quando a gente fala de justiça geracional, né, como é que é o meu legado, não daqui a 2 gerações, mas daqui a 7 gerações, né? Eu gosto muito desse olhar de tempo profundo. E como todas nós, mulheres de negócios, e vocês especialmente à frente dos seus próprios negócios, devem ter uma vontade muito grande de
trabalhar na questão da perenidade, né? A perenidade e a perpetuidade é muito grande. Então, a sororidade, para mim, ela acaba se tornando uma âncora, não porque tem que ser legal com outra mulher, porque ela é uma outra mulher, questões empáticas e modos fora. É porque se eu quero que o meu negócio seja perene e 50%, 52% do mercado de consumo está na mão das mulheres, movido pela subjetividade feminina e pela subjetividade masculina também, que é todo mundo subjetivo nesse caso, mas pelos vetores de decisão de consumos de mulheres para mulheres, a sororidade feminina, eu puxar a outra, minha cliente, minha sucessora, minha colega de trabalho, minha herdeira, é uma questão fundamental. E aí, assim, movendo essa questão da sororidade para essa outra pergunta, a gente tem aí um cruzamento delicado, porque a gente está questionando o papel da mulher hoje, além de estar à frente da transformação desse legado, né, e planejar esse legado mais de longo prazo, está também equilibrar partes interessadas que muitas vezes conflitam durante o processo, né? E o conflito, ele é parte da natureza dos negócios, ele é parte da natureza humana, e durante muito tempo a gente foi ensinado a evitar conflito. Mulher não pode ter conflito, mulher tem que evitar o conflito, né? Então, acho que a gente tem que quebrar essa vaca sagrada também e trazer o conflito, seja o nosso, seja no mundo do trabalho, seja o de perpetuação do nosso legado, e colocar esse elefante no meio da sala. Deixa quebrar uns cristais aí, vamos ver como é que fica essa reconfiguração. Acho que eu vejo muito disso, é a minha experiência, em relação ao público agora. Eu acho que é importantíssimo o conflito, ele bem mediado, ele é importante. E quando fala em inclusão, como eu comentei, a sonoridade é essencial, mas eu preciso ter a educação dentro da minha empresa. É muito legal tu ter pessoas, o homossexual, né, o trans, enfim. Mas se eu não tiver um ambiente acolhedor para essas pessoas, eu vou ter conflitos. Então, eu preciso trabalhar isso. Eu preciso ter, porque, eu vou ter identidade de gênero diferente, eu não tenho... mas qual... Primeira pergunta, qual banheiro ele vai usar? Uhum. Eu não tenho uma educação prévia dentro da empresa. E vai gerar conflito. Eu tive... Estou fazendo hipóteses, Claro, tá? claro. Eu tenho lá mas ela não pode usar o mesmo banheiro. A gente fez isso numa conversa entre gestores para quebrar alguns protocolos. E acontece, as pessoas falam. Então, tu percebe o nível de maturidade da tua equipe. Então, tem que trabalhar muito isso. Né? Então, esse desenvolvimento tem que acontecer antes de você abrir. Porque senão, tu vai trocar... É um tiro, né, no pé. Porque tu vai acolher e a pessoa vai se sentir constrangida. E eu não sei se as grandes empresas devem ter, mas as pequenas ainda não estão preparadas. Então, a gente precisa, é algo para trazer, né, para fazer apoio para essas empresas. Porque o nível é crescente. E a grande maioria das empresas, pelo menos na nossa região, são pequenas, né? Então, vamos fazer um trabalho com isso? Porque eles precisam trabalhar. Eles precisam ter acolhimento. São trabalhadores que precisam não sofrer nenhum tipo de assédio. E a gente não está... Eu creio que a indústria não está preparada. Wanderlei, eu vou pegar essa tua resposta para minha próxima pergunta, tá? O gancho, né? Tu acha que com o aumento da liderança feminina, nós teria uma influência positiva na cultura empresarial para a implantação, por exemplo, dessas políticas de diversidade ou de igualdade de gênero? E como tu prevê o resultado da empresa? Ele vai ser melhor, vai ser pior, vai ser igual? Eu acredito que aí falta uma liderança, falta a entidade abrir esse espaço, mas com seriedade, com, né? As nossas entidades, timidamente, não estão tratando disso. Mas a liderança feminina dentro da empresa, tu tendo mais líderes femininos dentro das empresas, vai facilitar essa cultura? Provavelmente, com
falando sobre isso. Uhum. Eu acredito Vai que ter sim. mais espaços. Provavelmente. Na tua Como tu visão. disseste, tu não está conseguindo contratar. Uhum. Talvez isso seja uma forma de contratar, Perfeito. né? Fazendo um trabalho disso, fazendo um trabalho sobre isso. Porque como é que é a CIPA hoje? Tem um A no final. Assédio? Uhum. Quais são os casos de assédio que são reportados? São mínimos ainda, né? Ainda são mínimos, porque a questão do assédio sexual muitas vezes não é reportada. Porque as pessoas nem sabem identificar muitas vezes o assédio. Então a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa trabalhar esses temas, a gente precisa colocar o cartaz, explicar. A gente colocou agora, eu estou vendo um adesivo sobre ouvidoria. A gente tem uma ouvidoria e não foi colocado o adesivo da ouvidoria. Daí eu chamei a atenção da CIPA, cadê o adesivo da ouvidoria? Cadê o cartaz sobre os motivos do assédio? Uma cartilha estática. Tem coisas que precisam... Coisa simples, o às óbvio vezes, tem né? que ser dito. É isso aí. Coisa simples que não custa nada e que faz todo sentido. E isso faz sentido para acolher pessoas que, poxa, esse ambiente, será que é seguro para mim trabalhar? Ana, tu acredita nesse crescimento da liderança feminina na indústria? E tu acha que isso pode contribuir, né, para essa cultura, né, da diversidade, da inclusão? Pode. Uma empresa liderada por homens ou por mulheres, aí eu não estou fazendo a separação, mas que promove uma cultura de segurança para as mulheres, ela é uma empresa psiquicamente muito sadia, muito sadia. Então, isso faz uma diferença danada, porque a gente precisa parar de achar que uma empresa onde há cultura de segurança é uma empresa onde não há arrojo, onde não há competitividade, onde não há garra, pelo contrário, né? Ela é muito mais saudável no sentido da alocação da agressividade, aonde a alocação da agressividade que tem que estar, né? Que é no mercado, que é a testosterona que constrói, a gente brinca. Né? Uma empresa psiquicamente sadia, um ambiente sadio, para as mulheres, ela acaba se tornando uma empresa de relações sadias, né? E aonde eu posso alocar essa fúria da construção, essa fúria da criatividade, colocar ela onde ela tem que ser colocada, né? Que é na meta, que é no resultado, que é na fabricação, e não no trato duro, no trato agressivo, no trato do bullying, que não é uma característica de empresas saudáveis, né? Então, assim, aí eu acho que existe, leva vantagem a empresa que é liderada assim, dentro da indústria pelas mulheres e que promove esse olhar, que é um olhar trabalhoso, é um olhar gostoso, passa por desmontar estereótipos. E esse estereótipo de que a agressividade é sinônimo de performance, eu acho que é o principal que a gente precisa trabalhar nesse aspecto. Né? Se a gente conseguir tirar isso, a gente tira um problemaço da frente. Então, estou assim, total de acordo, e tem um porquê, porque os números não mentem nesse caso. Né? Uma empresa saudável é uma empresa onde o resultado vem batata. Gurias, o papo tá super bom, mas temos que ir finalizando, né? Eu queria que cada uma de vocês deixasse uma mensagem aí para as mulheres que estão ouvindo e começando ou considerando iniciar a sua carreira na indústria. O que vocês passariam para ela como mensagem? Fiquem à vontade. No Dia da Mulher, eu escutei a dona Luísa Trajano, que eu sempre escuto a Rádio Gaúcha, né? Eu disse que a idade ia chegar e eu ia gostar de escutar a Rádio Gaúcha de manhã cedo. E ela falou uma coisa que me inspirou, inclusive, na minha fala no Dia da Mulher. E ela falou que as empresas, a administração feminina trouxe uma mudança estratégica para as empresas, que vem a tua fala, Ana. Que a gestão está menos mecânica, que a gestão está mais orgânica. E a orgânica, ela tem isso, ela tem mais intuição, ela tem mais sensibilidade. E a Trajano, ela é muito dos números, ela é muito do resultado, né? Magazine Luiza, né? Vamos ver aqui, não é pouca coisa. E uma empresa liderada com intuição, com sensibilidade, o resultado não vai ser ruim. Então, mulheres se preparem. Mulheres, a gente só precisa, né, que tem esse dom para liderança, porque liderança também é um dom, né? Tem mulheres que eu já escutei dizendo assim, que me disseram para mim,
Olha, as mulheres sempre tiveram direito, Vanderlei. Esse papo de machismo não me convence. Ok, quero ser dona de casa, tá tudo bem. Não quero participar de liderança, tá tudo bem. Mas as que têm esse dom, que gostam disso, que querem liderar, busquem aperfeiçoamento ou estão nesse caminho, é maravilhoso. Eu me encanto, eu gosto, é minha vida, né? Estou aí há 34 anos na Guarani, e a entrevista que eu dei para Juliana foi isso, né? A Guarani e a Vanderleia quase, né? Uma relação não patológica, mas, digamos, quase simbiótica, né? Não vamos falar simbiótica porque se confundem. É encantador quando a gente tem desafios, né? Esse é o desafio agora, dessa sonoridade, de fazer essa aproximação, essa questão da inclusão, de conseguir. Quando eu vi aquela reportagem de 22%, a gente sabe que tem isso, mas eu não achei que estava tão alto, essa disparidade. Trabalhar para essa inclusão. E o recado que eu dou para as mulheres é que não é algo difícil quando se quer. Né? Buscar isso com competência, com esforço e com dedicação. É Basta possível, acreditar. sim. Acreditar e ter um esforço, né? Não é difícil, né? E buscar aí conhecimento, ele está disponível. E é isso. Ana, sua mensagem. Sim. Como uma recém-chegada ao universo da mulher da indústria de Caxias, antes de mais nada, muito obrigada. Foi uma conversa incrível, Leia. Estou assim, chocada que você é mulher, é um absurdo. Virou heroína. Assim, vou pegar metade das coisas que você falou, vou incorporar, te dando os créditos, porque é assim, sensacional. Eu gosto muito do Antônio Machado, poeta espanhol, que fala, né? Caminhante, o caminho não existe, né? O caminho se faz ao caminhar. Então, a gente está, na verdade, no começo do caminho, caminhando esse caminho, e assim, ele vai parar em algum lugar, mas o mais importante não é onde a gente quer chegar, é o que a gente está fazendo durante esse percurso, né? Por isso, o meu olhar da sororidade, de um puxar o outro, né? De uma puxar a outra, eu acho que é uma das coisas mais bonitas que tem hoje dentro do processo. A gente pode acreditar que o mundo dos negócios ele vai ficar mais fácil ou mais difícil ao longo da próxima temporada. A gente está num momento aí de muitos desafios, tanto no nível local, né, Brasil, quanto aí na beira de algumas culturas grandes no mundo, né? E a gente fala do movimento mesmo, pelo momento que a gente está, com todos os desafios. A gente não pode fazer esse caminho ficar mais duro, a gente tem que fazer ele ficar mais fácil de ser trilhado pela coletividade. E aí eu puxo o poder do legado do feminino. E quando eu falo de poder do legado do feminino, não tem a ver com matriarcado, tem a ver com a capacidade de realização durante muito tempo foi obliterada, não nos foi permitido. Volto a dizer, nosso mundo era um mundo muito restrito, de repente agora a gente tem um mundo muito maior. Um mundo composto por desafios, um mundo composto por, sim, uma profunda não equidade, e é que a gente tem que trabalhar em cima disso, e um mundo pleno de possibilidades. Então, assim, meu conselho para as mulheres que estão nos ouvindo que não estão no Cimex. Primeiro, juntem-se à potência feminina do Cimex. Tem duas aqui em cima da mesa que, como mentoras de exemplo, já está de bom tamanho. E é o caminho, gente. É menos a respeito do fim do caminho, mais sobre o caminho. E no frigir dos ovos daqui a algum tempo, e esse um tempo pode ser 1 ano, 2, 10, 15, a gente olhar para trás e poder dizer, me orgulho do meu legado enquanto mulher a respeito disso. Nós estamos aqui para construir esse legado juntas com vocês, se vocês permitirem. Bom. Amém. Amém. Obrigada. Bem, a sala de indústria está no fim e quero agradecer a presença das nossas convidadas de hoje e lembrar que as inscrições para o curso de liderança feminina da indústria com o Senex estão abertas. Eu já me inscrevi. O curso começa dia 29 de maio e terá 5 encontros. As inscrições podem ser feitas pelo cimex@cimex.com.br. Lembrando a todos que o Cimex tem uma equipe incrível, pronta para atender as empresas de Caxias e da região. A gente constrói o amanhã com você. Associe-se e faça parte do futuro. Acesse nosso site www.cimex.com.br e descubra todos os benefícios que a entidade pode lhe oferecer. Eu sou Cíntia Buzin
e conduzi a Sala da Indústria especial de hoje. Muito obrigada pela sua atenção e até breve.